Quem aqui quer aprender tudo sobre a oratória de alta performance, autoconhecimento e inteligência emocional? Então fica nesse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Sejam muito bem-vindos ao Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo de Sorocaba para o mundo, mas pode me chamar de Cat. E aproveitando, eu quero te convidar para se inscrever no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram, @podcatoficial. Antes de apresentar os meus convidados de hoje, que são duas pessoas muito especiais, eu quero fazer um agradecimento especial aos meus queridos patrocinadores. RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas há mais de 9 anos, protegendo vidas e famílias. A Atrium Estúdio de Podcast, localizado na cidade de Sorocaba. Esse estúdio maravilhoso, lindo, onde nós fazemos podcasts, cursos. Eles também têm ateliê de música e estúdio de fotos. Alfa Equilíbrio, da cidade de Alphaville, é uma psicóloga e neuropsicóloga, onde ela atende o Brasil inteiro de forma online. A Daniela. Quero Conte Contabilidade, da cidade de Sorocaba, com a Carolyn, que é uma contabilidade consultiva e descomplicada. Cade Arts, da cidade de Piracicaba para o mundo. Ela entrega em todo o Brasil. Ela que transforma sonhos em bordados e costuras. A Lourdes Manhani, da cidade de Valinhos. Quando eu falo que o podcast é pro Brasil inteiro, é porque é pro Brasil inteiro. A Lourdes Manhani, ela é uma mentora de mulheres, onde ela fala de autoconhecimento e empoderamento feminino, com o livro O Despertar da Pérola. Gestora Thaís Mello, com a agência Lumirra, da cidade de Sorocaba. Ela é uma gestora de tráfego pago e redes sociais. EM Trendsetters, que são o nosso social media aqui da cidade de Sorocaba, com o Eduardo e a Victória. Muito obrigada também a Edileuza Nunes, da Mediar Prev, que é uma terapeuta para casais e famílias. Salão Cirleia Estética, que cuida da minha beleza, com o meu cabelo e minha maquiagem toda semana. Então, muito obrigada à minha fada madrinha de Sorocaba. A Detalhistra, que ajuda aqui nós do podcast a dar presentes especiais para pessoas especiais. Coisa mais linda que vocês vão ver daqui a pouquinho. Odonto Molina, que cuida do meu sorriso, o Dr. Rafael Molina, onde ele tem a clínica em Votorantim, Sorocaba e na Bolívia. Patrocinador internacional aqui do podcast, muito chique, Brasil. A DNA, uma loja de roupas que me veste aqui toda semana e hoje o look está de arrasar. Depois eu vou mostrar para vocês o look completo lá no Instagram, então se você quer ver como ficou esse look, vai lá pro Instagram do Podcast Oficial. Fabi Abdala, com essas joias maravilhosas, olha só, cada dia mais linda, cada dia uma joia diferente que eu venho mostrar aqui para vocês e hoje está de arrasar. Combinando com a roupa, né, gente? Também quero agradecer a Valquíria da Podonails, que faz as minhas unhas, pé e mão. E assim, o diferencial da Valquíria é que ela não é só uma manicure e pedicure, ela é podóloga também. Então, ela aproveita e faz o que a manicure e pedicure não pode fazer, que é desencravar aquela unha, tirar aquele calo. Então, é um serviço totalmente diferenciado. Quero agradecer também a Inara, que é uma personal organizer e personal cleaner, onde ela cuida da limpeza e organização da casa, escritório. Então, super indico a Inara. E a Irana, minha nova patrocinadora, que é massoterapeuta. Gente do céu, fui lá conhecer a massagem dela essa semana e é uma massagem maravilhosa. Além de massagem relaxante, ela também faz massagem com drenagem linfática, modeladora, vários pacotes de arrasar. E claro que com todos esses parceiros, vocês que são seguidores do podcast têm desconto. Muito obrigada mais uma vez a todos. E agora, olha, gente, hoje eu estou com uma responsabilidade, porque eu vou entrevistar duas pessoas muito especiais, que eu admiro muito. E eles foram responsáveis pelo meu curso de oratória. Então, eu estou com uma responsabilidade aqui, que hoje eu tenho que fazer tudo bonitinho, viu? Hoje eu vou receber aqui com muito carinho, admiração e respeito, José Carlos Boito, CEO do Instituto IN, e Thalita Mello, que é treinadora de alta performance do Instituto IN e coach partner em imagem e posicionamento. Ela que é referência em consultoria de imagem em Guarulhos, Campinas, e está se arrastando aí para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos, Thalita, José. Bom dia. Bom dia. Tá tremendo honra. Um pouquinho, amiga? Até que não. Tive convidados que eu fiquei mais nervosa. Com vocês eu tô tranquila. Mas é porque você tá em casa. Essa é a grande diferença, né, José? Exatamente. Bom dia a todos. Muito feliz, honrado aqui pelo convite, estar aqui com você.
para nós também é especial, porque ver o seu resultado, você colocando em prática o que, né, aprendeu, não só o que aprendeu, né, no curso, né, a tua vivência em si, mas eu tenho acompanhado, né, o seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Ai, muito obrigada. É uma grande honra, de verdade, de todo o meu coração receber vocês aqui. Vocês dois são pessoas que eu admiro muito e sou muito grata, porque se hoje eu estou aqui, devo muito a vocês, ao Instituto IN, a todo esse trabalho de desenvolvimento pessoal, alta performance. Então, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. E, por coincidência, estamos aqui hoje no seu podcast e nos conhecemos há 3 anos atrás em um podcast. Não foi verdade? Acho que é super legal, gente, não é verdade? Muito. Cheguei lá um pouquinho antecipada, a Kathleen já estava lá também, aí já começamos a conversar. Foi bem bacana, né, Kathleen? Demais. Quantas coisas aconteceram, quanta água passou já debaixo dessas pontes aqui. Verdade. E estamos aqui juntas, porque é isso que fortalece as parcerias, né? É a verdade, a missão, os valores. Sim, incrível. E estamos aqui juntas até hoje em grandes parcerias e grandes negócios. Sim, sim. Por esse motivo. A conexão foi de primeira, né? Verdade. Foi muito bom. Verdade. E é engraçado que eu estava super tímida e a Thalita foi me dando uma forcinha ali, me ajudando. E hoje eu tô aqui entrevistando a Thalita. Olha só que legal, como o mundo dá voltas, né? Dá sim. É muito bacana ver o crescimento das pessoas. Antes de começar aqui, a gente estava conversando, né, sobre isso, sobre a evolução. Porque tem muitas pessoas que vêm, fazem treinamentos, aprendem, têm conhecimento, né? E aí a gente já entra aqui no podcast. Sim, sim. Então, tem conhecimento, tem habilidade, não tem atitude. Não coloca em prática, né? Exato. Então, assim, eu vejo José, para mim, assim, o que diferenciou José de outros treinadores, palestrantes, foi a atitude. Eu adquiri o mesmo conhecimento, fui desenvolvendo habilidades, aí chegou na hora que tinha que colocar em prática. Eu sempre fui muito ousado, eu sou de me movimentar. E eu vejo isso em você também, vejo que você vem movimentando, né? E se colocar em movimento é a grande diferença. Sim. Você fala muito isso nos seus cursos, né, Zé? Que tem que colocar em prática. Não adianta aprender e virar uma enciclopédia ambulante e não colocar em prática. Colocar as apostilas na gaveta, que é o que a gente sempre fala. E realmente não colocar, né, a atitude para fazer valer a pena e trazer novos resultados. Porque o que acontece hoje com as pessoas, né, Cat? Acontece que as pessoas querem novos resultados, elas querem melhoria de vida, elas querem resultados financeiros diferentes, mas não fazem absolutamente nada de diferente. Sim. Nenhuma atitude diferente, não dão um passo, não sobem um degrau. E aí querem resultados melhores. Não tem como, não tem segredo, né, José? Exato. A mágica, o segredo, a cereja do bolo é investir em autoconhecimento, em treinamentos. E nós temos aqui a nossa melhor prova social hoje. Olha, agora eu quero saber de vocês. Primeiro começando aqui pela Thalita, depois o Zé. Quem são vocês por trás do empreendedorismo? Quem é a Thalita? Quem é o José? Por trás das câmeras, por trás dos palcos? Conta um pouquinho aí da sua vida pessoal pra gente. Bom, vamos lá. A Thalita é uma menina que veio do interior com muitos sonhos, né, para conquistar, sempre colocando aí em prática tudo que aprendeu lá atrás, né, com a família, humildade, transparência, valores. E isso eu trago até hoje, né? A Thalita é mãe da Antonella, uma princesa maravilhosa, linda. Fiz aí várias transições durante os anos, né, da minha vida, tudo foi acontecendo e eu e o José sempre conversa muito sobre isso, sobre não colocar os seus ovos na mesma cesta, mas focar nos ovos que te dão resultado. Legal. Porque tudo que a gente foca expande mesmo e aí as coisas vão dando certo. Então, hoje a Thalita é consultora de imagem, estilo, eu sou formada em moda. Que legal. Né? Então, eu tenho esse trabalho hoje como profissão. É a minha profissão principal, mas os treinamentos de desenvolvimento humano foram o que me trouxe ainda mais paixão. Então, eu agreguei os treinamentos, as ferramentas dos treinamentos dentro do meu negócio, dentro da minha consultoria. Certo. Então, hoje eu posso dizer que em Guarulhos e região que eu atendo, eu fui aí destaque nesses últimos 5 anos justamente por ter esse diferencial. Então, eu saí da caixa logo no início. Poxa, eu não quero ser só uma consultora de imagem, eu não quero ser mais uma modelista ou mais uma personal stylist, eu quero ser uma profissional diferenciada. E dentro deste caminho, eu me aperfeiçoei, especializei também em posicionamento. Muito porque bom. Realmente quem não se conhece acaba não se posicionando.
Então, essa é a Thalita, sou, né, sou escritora. Temos aí um livro incrível, o José vai falar também, né? Saí aí num livro há 2 anos, Quais de Mim Você Procura. Agora, Olhos de Águia, que já tá estourando, e você é a nossa convidada super especial, dia 16 de agosto. Já aproveita para fazer o convite pro Exato, pessoal, você que está aí assistindo esse podcast da Kathleen, convido vocês, dia 16 de agosto, vai acontecer em Campinas, no Hotel Nacional Win, um dos maiores lançamentos e com certeza um dos melhores livros que, assim, na primeira semana a gente já quer que esse livro seja best-seller, porque são pessoas incríveis, histórias extraordinárias. Então vamos estar lá em grupo, um grupo maravilhoso, com autores incríveis, família, amigos. A Kathleen com certeza vai estar lá com a gente. Então, se você tem interesse em estar neste movimento, mudar a ambiência, mudar a sua atitude, esteja lá com a gente, me chama no Instagram e com certeza você vai ter aí um sábado diferenciado. Ah, que bacana. Agora eu quero saber do José. Conta quem é o José por trás do empreendedorismo. Bora lá. Eu acho que eu vou começar lá na infância. Isso. Primeiro, porque eu falo, atrás de um propósito sempre tem uma dor. Sim. E eu era um menino tímido, com vergonha. Quem diria, né? Exatamente, que tinha insegurança. E tudo começa, isso aí eu conto dentro dos treinamentos, um dia onde meu pai fala assim, vai aprender a dirigir. Isso aí, essa história você já deve ter ouvido em algum lugar. Mas pode contar. Meu pai falou assim, vai aprender a dirigir. Eu peguei o carro para aprender a dirigir e perdi o controle. E riscou o carro dele. E italianão brabo, começou a gritar do lado, né? Olha o que você fez, tal. Nessa hora os vizinhos abrem, né, as janelas, começam a sair nas janelas, observarem. Alguns assustados com os gritos dele, eu chorando, uma criança. Outros davam risada, né, com a cena ali, engraçada. Para alguns. Mas o que aconteceu naquele momento? Eu dei um significado. E qual o significado? Então, lá dentro da minha mente, né, neurônio com neurônio se comunica, ocorrem as sinapses neurais. Legal. E eu dou um significado àquilo ali. Que dirigir para mim era algo novo. Era a primeira vez que eu estava fazendo. Então, toda vez que eu for fazer algo novo, eu posso errar. E se errar, pode me corrigir, pode gritar comigo, pode me chamar a atenção, ser ridicularizado, né, as pessoas se assustarem com isso. E eu dou esse significado naquele momento, lá na minha mente. E a partir dali nasce o menino inseguro. E que na escola, né, eu era aquela criança que quando o professor falava, mesmo tendo conhecimento, mesmo estudando muito, mesmo tendo facilidade para aprender, quando eu falava assim, quem vem aqui na frente? Eu me escondia lá, falava, opa, deixa eu ficar quietinho, porque isso, gente, eu tô falando aqui, mas são segundos dentro da sua mente, de forma inconsciente, e mais de 90% do que a gente faz é inconsciente. Ali, a minha mente falava assim, ó, vai se arriscar? Vão gritar com você, você vai passar vergonha, né? Você vai ser envergonhado. E eu começo a repetir padrões de... E aí, a forma de eu pensar, de eu sentir, de eu agir, e lógico, os resultados não são tão bons. Então, eu tinha que me esforçar muito mais para ter um posicionamento, para conseguir algo. Lógico, a vida continua e você vai fazendo coisa. A vida é normal, é como ela é, né? Entro dentro de grandes empresas e eu lembro que em uma mesa tinham 40 diretores e tinha um problema para ser resolvido. E aí falam assim, quem tem? Eu falava, eu sei o que tem que fazer. Mas aí aquela criança lá, que o pai gritou, surge ali na reunião. Eu falo assim, mas e se eu falar e não for? Sim. Ser ridicularizado e tal. Daí eu não falo, e eu lembro até hoje, na ponta, depois de alguns minutos, um rapaz levanta e fala assim, olha, eu acho que a gente deveria fazer dessa forma. E ele apresenta, né, uma solução que era a que eu tinha. Nossa. E ele fala e todo mundo falou, poxa, que legal, que bacana, tal. E 15 dias depois ele recebe uma promoção, um aumento de salário. Olha e eu só. continuo naquela empresa. E aí eu entro no mundo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Eu falo que hoje, se você não tem algum resultado na sua vida, você precisa ter conhecimento sobre isso. Então eu fui estudar, fui buscar primeiro me conhecer. E foram anos de autoconhecimento primeiro na minha vida. Eu lembro que por 5 anos eu cuidei de quem era o José. Sabe, 5 anos, todos os dias eu respondia 2 perguntas, que era o que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? Já marca essa pergunta. O que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? Todas as noites eu parava e respondia. Podia sair no churrasco, podia estar na festa, podia estar cansado, triste, abalado. Eu ia lá, chovendo, com frio, com sol. Eu parava, pegava um caderno e escrevia. O que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? E ali eu percebi que eu
tinha comportamentos que eu repetia, independente de quem passasse pela minha vida. Olha Não dava só. para culpar ninguém. Eu tinha padrões. E também respondi uma outra pergunta, que era o que eu não fiz hoje, que eu gostaria de ter feito, que eram coisas que eu ia deixando passar por falta de coragem, de atitude. E eu fui... E ali, lógico, isso aí era só o começo, né? Mas foram 5 anos e essas perguntas mudaram a minha vida. E chega no dia de hoje, José Carlos hoje é um treinador de inteligência emocional, né? Hoje nós somos quem mais realiza treinamentos aqui no interior do estado de São Paulo. Muito Nós bom. trabalhamos muito, né? Sempre estamos em movimento. Tenho outras empresas, né? Tenho loja de móveis planejados, tenho legal. outros segmentos, como a Thalita falou, a gente coloca ovos em várias cestas, porque precisa também, né? Eu sou um empreendedor, eu gosto de investir, de ter, né? Eu sou muito de ter ideias e colocar em ação. E hoje, né, dentro do Instituto IN, nós temos muitos treinamentos. Estou posicionado hoje como um grande comunicador, também trazendo a parte da oratória da comunicação. Então, hoje, José Carlos ele se posiciona como palestrante e também eu preparo pessoas para o palco, para serem palestrantes. Ah, é muito legal. Parabéns pelo trabalho lindo, porque com certeza vocês dois têm transformado muitas vidas. Eu sou uma, né? Eu sou suspeita, gente. Que bacana. Acho que hoje 1 hora vai ser pouco. É verdade. Tinha que ter 2 horas pra... 2 horas pra gente falar tudo, né? E eu A quero gente já marca outro. Pior que eu tô com a agenda só pra fevereiro, você acredita? Olha Tá só. sendo um Que sucesso. bênção. Graças a Deus, gente. Maravilha. Graças a Olha Deus. só. O Everton não vai se livrar de mim. Esses dias, um tempo atrás, eu falei pra ele, Everton, eu tô pensando em parar em outubro, novembro, agora eu tô com a agenda fechada até fevereiro. Fevereiro, não tem jeito. E não tem opção desistir, né? Às vezes a gente tem que descansar, desistir não é uma opção. Às vezes. Exatamente. Às vezes parar um Descansa. pouquinho, dar um passo para trás, Sim, fazer o mas descanso desistir, merecido, não. mas desistir jamais. né? Ajustar a rota. Isso, muito bom. É o nome de uma mentoria minha, ajustando a rota. Inclusive, José, eu queria saber de você qual que é a diferença do autoconhecimento e da inteligência emocional, para as pessoas saberem também. Vamos lá. O autoconhecimento ele faz parte da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela se divide em 2 pilares. O primeiro, eu comigo mesmo. Então, aí entra o autoconhecimento, eu entender quais são as minhas limitações, quais são os meus pontos fortes. Eu falo assim, a gente não consegue controlar as emoções. Ela vem muito rápido, Sim. mas eu consigo adiantar, ter esse conhecimento. Um exemplo, eu sou um cara que surto, tá? Sim. Eu sou um cara nervoso com Sim. fome. Tá, vamos usar esse exemplo. E aí, às 5 horas da tarde, eu não me alimentei direito e tem uma reunião dentro da empresa. Não vai, não entra que vai dar ruim. Sim. Você vai acabar maltratando as pessoas. Legal. Então, entender assim, então, autoconhecimento é isso, entender os seus padrões de comportamento, o que aconteceu na sua história. Então, ele faz parte desse Muito pilar. bom. Exemplo, eu escrevi um inventário da minha vida, para entender cada fase da minha vida, o que aconteceu, né? Dentro do autoconhecimento, eu fiz treinamentos, eu fiz rebirth, renascimentos, que eu venho até a barriga da mãe para entender o que aconteceu de forma inconsciente. Se 90% do que eu faço é inconsciente, ou seja, não adianta eu ficar olhando só para os 10%. Eu preciso entender também o que está lá dentro da minha mente e que hoje resulta aí, né, vamos falar assim, no financeiro, que resulta nos relacionamentos. Sim. Então, esse é um pilar, tá? Esse é um pilar, eu comigo mesmo. E o outro pilar da inteligência emocional é como eu me relaciono com o outro, né? Como que eu tenho assim, esses comportamentos, né? Como meu filho, eu tenho uma boa comunicação, como que é dentro da empresa, no trânsito. Então, ser inteligente emocional é entender como você funciona. Você e você dentro vamos falar assim, nas suas habilidades sociais. Num resumo. Muito bom, muito bom. E agora eu queria saber da Thalita, sobre posicionamento, autoimagem. Qual a importância da autoimagem no posicionamento? Bom, Kathleen, a gente faz muito isso na vida inconsciente e tem tudo a ver sobre inteligência emocional. Muitas coisas nós fazemos inconsciente. Por exemplo, tomar banho. Sim. Fazemos inconsciente, já virou uma rotina. A gente faz todo dia. Espero que todos tomem banho aqui, hein, gente? Por favor. Já tá no automático, né, Tá? Exatamente. Mas o posicionamento, ele te traz uma garantia de que você está transmitindo para os outros, para o mundo, para as outras pessoas, o que você realmente quer demonstrar, né? Então, hoje, você ter um posicionamento assertivo está totalmente ligado ao que você quer demonstrar, ao que você quer que as pessoas percebam sobre você. Sim. Isso é super importante. Então, conversamos outro dia, né, Kathleen? Às vezes, estando na nossa cidade, não temos um reconhecimento. Por quê? Mas será que é porque eu não estou transmitindo o meu melhor? Ou as
pessoas não estão percebendo que eu posso entregar o meu melhor? Sim. Como que está fluindo isso? Então, eu escuto muito até nas mentorias, né? Nos alunos, né, José? As pessoas falam, nossa, eu não tô tendo resultado. Ai, porque eu acabei de fazer uma mentoria, mas não tive resultado dessa mentoria. Mas como você está se posicionando? Sim. Você se conhece? Como está a sua estratégia? Como que está hoje o seu Instagram? Se você entrar no meu Instagram hoje, você vai ver claramente que eu sou uma consultora de imagem, Sim. que sou treinadora de inteligência emocional e que uni o útil ao agradável. Então, as pessoas vão me enxergar, mas qual é o meu posicionamento principal? Está claro? Quando eu venho participar de um podcast, por exemplo, Sim. está claro que eu sou formada em moda, que eu Sim. faço consultoria, eu consigo deixar esta percepção positiva e assertiva? Se eu não estiver conseguindo, é porque algo está errado. Não, você está conseguindo, sabe por quê? Eu preciso até compartilhar. Eu passo a agenda do mês pra cabeleireira, né? Aí eu falei, olha, essas são as datas de agosto que eu preciso. E aí no dia 1 de agosto ela falou, então, dia 1 de agosto eu não vou poder te atender. Aí eu falei, ferrou. Porque eu vou receber uma pessoa, aí eu até falei pro meu marido, eu falei assim, não, se fosse outra pessoa, eu até poderia. Eu fazia uma chapinha no meu cabelo, uma maquiagem básica, mas eu vou receber a Thalita Mello. Ela é consultora de imagem. Eu fui sair de casa hoje pela manhã, e aí eu tava assim com um problema lá nós temos tudo, a gente leva pra uma lavanderia, e aí não tinha entregado as roupas e tal. Eu falei, gente, logo hoje, né? Porque hoje a responsabilidade é com a Thalita, né? Então tem isso. A gente fica pensando, eu vou encontrar a Thalita, hoje eu tenho que estar com a roupa, a minha melhor roupa, minha melhor maquiagem, meu melhor cabelo. E aí a cabeleireira falou, não, dia 1 eu não posso. Eu falei, não, vou ter que marcar com outra cabeleireira. Aí marquei com outra cabeleireira e com outra maquiagem, porque eu falei, gente, hoje eu não vou poder. E de qualquer jeito. Eu tenho que estar linda pra Thalita. Então, Cat, E você tem acabou muito isso de também. responder a pergunta. Porque a mulher, ela se veste pra outra mulher, né? Sim, com certeza. Tem muito isso. Então, Com gente, certeza, com certeza. Eu falo assim, fica martelando, né? Depois que você assiste as palestras e o posicionamento dela, eu falo assim, você vai olhar um tênis, se tiver com uma marquinha, você já fala, ixi, não vou pegar, eu não vou colocar, não. Esse eu não vou Não. colocar, isso não dá. Não, José, demais. nós temos um aluno que, na verdade, hoje já é o nosso cliente aí assertivo e ele foi patrocinador, parceiro em Jundiaí e várias outras empresas. E ele tem uma empresa de açaí e sorvetes. E a primeira palestra que ele assistiu minha, ele estava junto com o Marcelo Limão, lembra, José? Que Sim. é um chefe de cozinha, assim, renomadíssimo, um cara extraordinário, sensacional. E durante a palestra, eles estavam ali conversando, tinha o pessoal da cozinha, e aí o Marcelo falou, opa, parou a cozinha, tirou todos os funcionários, falou, senta aqui, eu preciso que vocês assistam essa palestra. Tá muito interessante. E quando acabou a palestra, ele veio falar comigo, ele falou, Thalita, tanto o Marcelo Limão quanto o moço do açaí, ele falou, você falou algo que tocou a gente tão profundamente. Por quê? Porque nós trabalhamos com cozinha. Só que independente das minhas funcionárias estarem lá dentro, elas saem para repor comida, Sim. elas saem para recolher. Faz toda a diferença, né? Ele falou, eu errei hoje. Ele falou, errei totalmente, mas eu não erro mais. Por quê? Porque eu quero que elas estejam aí com um taier, com aquela... Eu nem sei o nome direito do pessoal de cozinha ali. Ele falou, elas precisam me representar. porque Aquele elas jalequinho com a gola mais alta, né? Isso, exato. Ele falou, elas não estão me representando. Aí o moço do açaí falou, e caiu um açaí aqui agora e eu não tenho uma camiseta pra repor. Olha só. E aí eu vou ficar... Minha palestra foi Dia 11 todo. da manhã, não foi, José? Foi 11 da manhã minha palestra. E ele falou, e eu vou ficar até as 20 horas nesse evento sujo. Então, o que eu estou transmitindo? Qual é a sua percepção? Olha só. Que forte isso. E duas pessoas totalmente de segmentos distintos. Um é parecidos, mas distintos, né? Um totalmente alimentação, outro totalmente sobremesa, mas com o mesmo pensamento. E eles pararam ali e falaram, preciso mudar meu posicionamento estratégico. Sim, e você me fez lembrar também agora no curso de orador de alta performance do Instituto IN, que o café, como que é o nome dele que eu esqueci? Do Café Caramelo. Café Caramelo, Carlos. O Carlos, ele tava do meu lado, ele fez dupla comigo. E aí ele chegou super simples, né? Porque treinamento de um dia inteiro você vai tranquilo, uma camiseta, uma calça jeans, um tênis. E aí depois da palestra da Thalita, ele foi na casa dele. Ele demorou 1 hora, aí ele voltou. Aí ele voltou todo chique, sentou do meu lado. Oxe, você saiu daqui de camiseta e calça e jeans. Aí ele, não, depois da palestra da Thalita eu tive que ir lá. Colocou um terno. Aí eu falei, nossa, muito legal blazer, isso, né? Muda, vira chave. Tudo. E as pessoas acham que não faz sentido, né? Faz total sentido. E aí o pessoal fala, nossa, mas
um pequeno detalhe eu não vou fazer, vou sair de casa sem fazer. E se for a grande oportunidade da sua vida? Não é verdade? Então, essa é, assim, a cereja do bolo é realmente você entender qual a percepção que as pessoas têm de você e do seu negócio e do que você faz nos seus relacionamentos, nas suas parcerias. Porque se você não vender, né? Estávamos falando isso, tem gente que vende bem, mas não entrega nada. Sim. E aí é uma decepção e aí você não cria uma carteira de clientes. Sim. Agora, quando você vende bem, mas entrega melhor ainda, é quando seus resultados começam a mudar. Sim, muito bom. E agora eu queria perguntar para vocês sobre PNL. Como que vocês acham que a PNL transforma a vida das pessoas? Essa questão das novas sinapses neurais, que o José fala tanto, né? Eu sou prova viva, primeiro, sabe? Eu, dentro de uma formação de programação neurolinguística, eu construí o que eu tenho hoje. Ou seja, essa parte, esse trabalho mental, primeiro acreditar. Quando as pessoas chegam dentro da formação de programação neurolinguística, eu falo assim, tem 2 tipos de pessoas aqui. Um que vai ter resultado, que acredita e vai colocar em prática, e outro que não acredita, que também está certo, que não vai ter resultado nenhum. Sim. Só vai perder o tempo, vai ficar aqui, né, 4 dias comigo, não vai ter. Mas toda a base dos meus treinamentos é construída com o quê? Com programação neurolinguística. Então, vamos pegar aqui. Eu tenho a Imersão Águia, está na edição 56. São 56 edições que a gente fez da mesma imersão. Então, lá dentro, tudo as técnicas que a gente usa, a parte visual, a parte auditiva, a parte sinestésica, tudo é pensado para quê? Para eu ter resultado que as pessoas acessarem lembranças, né, e sentimentos para eu chegar no resultado. Sim. Vai lá pro choque. Outro treinamento. A base inteira do choque, eu trabalho muito. Eu faço com que as pessoas enxerguem algo que não existe. E eu mostro isso, que dentro da mente dela, ela não sabe discernir se é verdade, se não é. Né? Se é momento real, se foi passado, se é futuro. Então, olha aí, spoiler do treinamento para vocês. Exato. Então, assim, e principal, lá eu construí. Quando ia ser a primeira imersão, então fiz um planejamento da minha vida. Muito legal. Eu tenho um exercício, né? Eu tenho um exercício lá que é no sábado à noite da programação neurolinguística, que eu lembro que em 2023, no slide da aula que eu estava dando, tá lá um livro best-seller. Né? E agora a gente está saindo com o livro 2025. Olha que legal. Até mostrei na live de ontem isso aí. Eu falei, mostrei o slide, que tá lá escrito que em 2026 nós teremos o best-seller e tal. E assim, a gente já sai com uma grande chance de receber aí, estarem entre os 20 mais vendidos do país agora na próxima semana. Então, não é um livro só. Eu também tinha lá que eu tinha uma imersão em Dubai. E engraçado, olha só, numa segunda-feira eu estava corrigindo, eu ia ter uma outra formação de programação neurolinguística e estava pegando material, dando uma repassada, e eu olhei e falei, nossa, isso aqui não aconteceu na minha vida. Não tinha acontecido o livro e não tinha acontecido Dubai. Eu faço uma consultoria numa empresa em Piracicaba. Quando eu estou voltando de Piracicaba, eu recebo uma ligação de uma aluna. Ela mandou assim: você tem 8 minutos para falar comigo? Ela foi muito específica, 8 minutos. Eu falei, 8? Falei, se for 8, eu tenho. Se for 8, eu tenho. E aí ela falou: olha, eu tenho uma oportunidade, tem uma empresa tal que quer levar uma formação lá para Dubai, você não quer ir, você aceita, tal, me apresentou, quero conectar você com essa empresa. Enfim. E quando eu desliguei o telefone, eu nem tinha me atentado, mas o livro já estava em construção. Olha só. E também estava, porque eu tinha um livro, eu tenho, né? Esse livro está pronto lá, é o próximo que eu vou lançar, que é um meu só. E ele está pronto. E na minha cabeça era aquele, mas não era, sabe? Já estava sendo construído. E diversas situações. Então, assim, a programação neurolinguística, a primeira palestra foi de John Grinder, né? John Grinder e Richard Bandler, eles começam em 1970. Eles pegam, eu gosto sempre de salientar isso, porque o Bandler, ele era matemático. Em 1970, a Califórnia estava explodindo os computadores. Então, era improvável um cara que era matemático ir estudar psicologia e olhar para esse lado. Sim. E ele teve esse olhar, que ele falava assim, existem processos dentro da programação, dentro da mente. Tipo assim, ele falava assim, se uma pessoa tem resultado e porque ela faz algo, existe todo um procedimento. Sim. Tipo, ela cumprimenta de uma forma, ela tem um olhar, ela tem um segmento. E eles começaram a estudar isso aí.
lá em 1970. E aí começou a explodir isso aí, quando fala assim, tinha na época grandes terapeutas, só que essa galera era toda vizinha, assim, a gente fala, quando eu fui estudar um pouquinho de como que era a galera morava toda vizinha, então quando você fala Virginia Satir, né, que hoje é da constelação aí, né, do pessoal da constelação sistêmica, enfim, familiar, eles moravam tudo um do lado do outro, a galera morava tudo lá. E aí, todo mundo queria saber o que era. Os repórteres estavam ansiosos. E o John Grinder, ele vai fazer a primeira palestra. Ele sobe no palco, né? Todos os repórteres lá queriam saber. E ele fala, boa noite, né? PNL, Programação Neurolinguística, escolhas. E ele vai embora. E todo mundo fica olhando para ele assim. Incrível. Ele fala assim, como assim? Isso que o cara falou? E deixou todo mundo pensando. E depois eles entenderam que com a programação neurolinguística, as pessoas teriam escolhas. Escolhas de ser produtivas ou não. Sim. Escolhas de continuarem com o problema e ficar ali martelando aquele problema ou sair desse problema. Sim. Escolhas de ter uma fobia e ficar nessa fobia ou realmente trabalhar ela. Ou escolha de ser vítima ou protagonista. Então, assim, a partir da programação neurolinguística, quando você entende como funciona, você tem escolhas. Você escolhe se você quer ser produtivo ou não. Você determina, você faz. Não tem mais desculpa de ficar de mimimi e ficar lá, sabe, 1 semana, 2 semanas com problema remoendo. Não, você pode trabalhar. Você tem esse poder a autorresponsabilidade, né? Sim. Também. E a reprogramação. Exato. Quando você aprende as técnicas de reprogramar, gente, se você fala assim, não dá mais para colocar, para ficar uma noite inteira preocupada com algo, 2 dias e ficar ali martelando. Não, eu posso reprogramar isso e ser produtivo. Muito bom. Eu posso aprender com você, ver o que vem dando certo e modelar você, claro. né? Aprender técnicas de modelagem. Como que ela vem? Eu fazia sem saber antes. E aí eu programo minha vida. A partir dali, hoje eu tenho tudo desenhado. Eu tenho a parte visual em busca, né, do que eu quero. Eu tenho, sabe, tudo está conectado em busca do que eu já programo. Então, entra aí em alguns treinamentos, o pessoal faz quadros dos sonhos. Né? Seu podcast estava lá no quadro dos sonhos. Pior que não, acredita? O podcast Mas não. estava no meu coração, estava no fundo do meu coração. Só não colocou. Mas eu tenho... Deixa o Zé terminar de falar, que eu vou falar que eu tenho alguns depoimentos depois da PNL, que minha vida fez uma revolução, assim, que um boom que... As coisas fantástico. Acontecem. Eu teve assim... Muito bom. Teve situações, até financeiras. Eu lembro de um negócio que nós tínhamos lá, que nós estava lá programado. Sim. E era um valor. Eu lembro que faltavam 90 dias para isso acontecer. E a gente acreditava que não ia acontecer. Sabe? Porque era muito dinheiro para sair. E aí eu falei, bom, não acabou o ano ainda. Tá programado, tá escrito que vai acontecer, vai acontecer. E aí eu saí, o cara me chamou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, tal. Daí sentei com ele, ele falou, olha, eu quero investir num negócio aí seu. Eu recebi um dinheiro, uma indenização aqui. Olha e tal. Só. E ele falou, muito e você bom. falou que precisava de... Eu falei, mas você sabe quanto que é? Ele falou, eu sei. Ele falou, moço, tá aqui, ó. Olha. Tá aqui o dinheiro. Ele falou, você aceita eu investir esse dinheiro no negócio que você me falou lá e ser um sócio seu? Tal. Eu falei, cara, a gente acabou, né, indo para frente, mas você percebeu, mesmo sendo uma grande quantia, quando a gente está falando aqui de dinheiro, Sim. não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que confia. Sim. Exato. E aí vem essa situação, mas não só isso, várias coisas que foram Até o acontecendo. Instituto mesmo você co-criou na PNL, né? Totalmente. A primeira imersão, como ia ser o Shocking. Que legal. Eu falei ontem à noite isso, até numa live. O Shocking, eu vendi o treinamento Shocking, tipo assim, só estava na minha mente, no meu Incrível, coração, né? como você falou. Eu sabia o que, mas eu ainda não tinha desenhado, não tinha acontecido nenhum. Sim. E eu lembro que eu chegava no palco e eu falava, gente, tal, fazendo pitch lá, né, mostrando o que era o treinamento e toda a minha equipe, e tal. Beleza. Só que ninguém tinha participado do treinamento ainda. Ia ser a primeira vez. E aí, quando acabou, né, nós temos o Eugênio, né, que é o, né, o coração. É o nosso patrimônio. Gigante. O Eugênio acabou, ele olhou para mim assim, depois do treinamento, todo mundo feliz com a entrega, né? Foi o primeiro choque quando aconteceu. E aí ele olhou para mim assim e falou, cara, não sei quem era mais louco. Ele falou, se é você que ia para um palco e vendia algo que ainda não existia, ou se era nós que acreditávamos. Eu falei, já existia, já estava ali, sabe? E aí trazendo aí para uma realidade muito maior, né, do que o Instituto, um repórter perguntou para a mulher do Walt Disney, né? Agora, recentemente até foi isso. Ela perguntou para ele, falou, nossa, agora com a nova reinauguração lá do parque novos e tal. parques. E aí falou, ele ficaria orgulhoso, né? O Walt Disney ficaria orgulhoso de ver tudo isso aqui. Ela olhou para ele e falou, ele viu.
Nossa, Ele já incrível. sabia como ia ser, entendeu? O poder da cocriação também, né? Acho que a PNL, ela caminha também com a cocriação. Exato, né? uma nova programação, exatamente. Sim, sim. E aí você traz para esse campo visual, auditivo, sinestésico, de sentir, né? E as coisas acontecem. No entanto, na nossa última formação de PNL, Kathleen, eu acho que é super válido falar isso. O Zé, assim, eu não sei se foi instintivamente, se foi propositalmente, mas ele levou o vídeo do primeiro Shocking que ele havia feito lá atrás, Que né? não existia, Que não né? existia. E nós, assim, eu, né, parceira ali, treinadora, eu fiquei olhando aquele vídeo e falei, gente, hoje, claro, nós temos inúmeros vídeos, inúmeros depoimentos, provas sociais. E eu fiquei olhando aquele vídeo e até aquele vídeo, eu falei, de onde você tirou essas ideias? Desse skatista virando de ponta cabeça, bicicleta. Ele falou, Thalita, Pra tava trazer tudo na coragem. minha mente. Por quê? Porque ele falou, eu preciso trazer algo, mesmo que ainda não exista, mas que coloque a pessoa naquele movimento. Muito legal. Não é verdade? Demais. E assim, na PNL foi incrível. O pessoal teve até uma aluna nossa lá que chorou. Falou, nossa, Zé, você montou esse vídeo. Olha que vídeo incrível. E agora com tantos outros vídeos. Então, eu acredito que a PNL... é algo que eu também trouxe para minha vida e já coloquei algumas metas, Kathleen, porque realmente acontece. Sim. Quando você coloca ali, escreve... traz energia positiva, lê todos os dias, olha para aquilo todos os dias, as coisas realmente fluem, né? Sim, então, muito quem bom. tem vontade de se conhecer, se autoconhecer, mas também de mudar os seus resultados, a PNL é o caminho, né, José? Exato. Eu falo que é o meu treinamento de... Bom, adoro a PNL, né? Eu falo que PNL... É o seu preferido, tá? Na verdade, o meu preferido hoje é o choque. É o choque? O Gente, choque eu tenho me que fazer esse realiza. choque. A Kate veio aqui e falou também que o choque é o preferido dela. O choque me realizou, assim, como pessoa, como profissional, como treinadora. Ai, meu Deus. É o olha, próximo que eu vou fazer. Hoje é o meu principal treinamento. Eu aqui. lembro que um dia eu falei pra Thalita assim, eu falei, Thalita, vai ter esse treinamento dela, olhou assim pra mim, ela ainda, nós não tínhamos, ela não fazia parte Sim, do time. Ela olhou e falou assim, você acha que Isso aí não esse é pra mim, choque não. tem a ver comigo? Ela falou, tipo, Essa sabe, lady. você Uma acha? diva. Né? Gente, abraçou a ideia, assim, E agora é super treinadora. capitã policial, né? Que ela tinha o sonho de ser policial também, Sim, né? até Sim, dei é. um depoimento. E ali eu me realizei. Então, você entende que, às vezes, ali internamente, na minha cabeça, ali no meu pensamento, era isso que eu queria, ser policial. Mas será que eu seria feliz? Hoje eu tenho, né? Temos aí esse treinamento, entregamos esse treinamento. Acredito que a gente transforma, assim, né? Não que os policiais, pelo amor de Deus, o trabalho deles é incrível, mas a gente transforma tantas vidas ali. As pessoas saem no domingo totalmente fora da caixa. Eu falo, poxa, é aqui que eu me encontrei. Esses dias, algumas edições passadas, foi um policial da BAEP, né, da BAEP, grupo de operações, operações de forças especiais. Ele Que estava lá legal. e sabe onde eu fiquei? Porque eu sei que os policiais, eles têm o maior respeito pela farda, pela história, Isso, pela entidade, né? E aí o cara postou na página dele o símbolo da BAEP e o símbolo do choque. Olha. Foi Cara, muito bacana. Até cara, me arrepia. Sabe o que é também isso? arrepiei. É um respeito, porque eu sei o Sim. respeito que ele tem pela entidade Sim. que ele representa. E quando ele coloca o choque junto naquilo que eu falei, gente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, aqui assim, é ter um treinamento, é desenvolvimento, é outra pegada, né? A gente não faz esse trabalho de segurança, né? Que eles fazem com maestria. Mas eu falei assim, olha que respeito, que coisa bonita, sabe? Porque Muito eu sei bom. o carinho que ele tem pelo que ele faz. E aí ele coloca numa igualdade, assim, de carinho, de respeito. Eu falei, isso é muito, muito louco, né? E o choque, eu falo que as pessoas, elas adquirem uma identidade. É um estilo de vida, muda, né? A galera não é Muda. assim. Quando sai, chego na sexta-feira lá, porque eu falo assim, tudo que eu aprendi de programação neurolinguística, eu coloco em prática lá. E muitas destravas também. Acho que o que Muito. falta destravar, o que falta é o choque. né? Eu porque eu acredito trabalho que com você inconsciente, não, né? o que você não Viveu, não vai viver no choque. Exatamente. Porque Porque muito- inconscientemente você volta lá. Nossa, Porque um exemplo, que medo. Você chega na imersão, a gente trabalha mais consciente. Né? A gente trabalha ali, tem algumas dinâmicas, mas as pessoas estão totalmente no consciente. Quando elas vêm para o choque, eu trabalho o quê? Eu trabalho as 5 emoções básicas, né? Segundo o Eric Berne, que é o medo, raiva, tristeza. Então, eu faço com que as pessoas elas sentem isso. Sim. E depois a gente vai para a alegria e para o afeto. Ah, legal. Mas até chegar nisso, elas são desafiadas. Então, questões físicas, Sim. questões emocionais. E a pessoa, os comportamentos, né? Nós temos reações. Né? Como que você reage com fome, cansado e tal? E ali as pessoas
pessoas começam a se mostrar, trabalhando em equipe, com pessoas que... acho que eu não vou fazer mais, não. É um desafio, sabe? Eu acho que todo mundo deveria... Eu tenho tem pessoas que vão lá e fazem, ó, deveria estar, para você fazer um vestibular, você tinha que estar nessa... Não antes do vestibular. Ai, gente. Sabe por quê? Nós vivemos isso todo dia. Sim, você vive isso verdade. dentro de casa. Você vive isso dentro da sua empresa, você vive com isso, seus parceiros. sabe? Com os Acabamos de parceiros. falar, né, de situações Sim, que você sim. passou, e aí na sua cabeça, poxa, como ela não aceitou? Eu consegui tudo isso. E aí você começa a entender que o problema não é sobre o outro, Sim. né? E você lidar com tudo isso sob Sim. pressão. Eu falo assim, tomar decisões sob pressão. Porque o que diferencia pessoas de sucesso e das que não têm sucesso é o quê? A forma como reagem às coisas. Todo mundo vai ter problema, fatalidades, vai ter. Todo dia você sai de casa Mas e é você como não você sabe lida, né, com como isso. você reage a isso. Sim. O tempo que você perde para reagir. Né, o tempo e a forma. Então, assim, lá dentro você coloca isso em prática. E aí a gente trabalha também, tem algumas dinâmicas lá que são totalmente trabalhadas de forma inconsciente. Porque tem coisas que você nem sabe por que você tem, né? Que aconteceu lá na infância. Sim. Hoje é comprovado, tá? A medicina fala que alguns traumas, alguns comportamentos que nós temos de insegurança, de medo, pode vir até de 2 gerações passadas. Ou seja, não aconteceu nada na sua vida, Sim. não aconteceu nada da sua mãe, da sua avó, e você tem medo de falar em público. E olha aí, e você não sabe por quê. Então, quando você trabalha essa parte inconsciente, acessa... um exemplo, eu tenho uma pessoa que ela foi num treinamento lá, ela tinha sido abusada na infância. E ela conseguiu dar um novo significado. Isso aí estava complicando a parte de sexualidade dela. Sim. E ela nem Colocando em dúvida. em né? dúvida, porque ela tinha um problema com o que aconteceu no abuso. E ali ela conseguiu acessar aquele momento. Outra pessoa que a gente trabalha o Rebirth, que é uma técnica, né, de renascimento, que vem até a barriga da mãe. E ela não conseguia sentir sendo gerada. Ela não sentia esse sentimento ali, ela bloqueava tal, e ela chorava e ficava. E assim, é muito louco o que acontece nesse momento lá. Assim, quem está no treinamento, quem já passou por isso, sabe? E ela sai dali com essa dúvida e vai conversar com a mãe dela. Ela fala, mãe, aconteceu alguma coisa quando eu fui gerada, eu não conseguia, né, sentir esse momento. E aí a mãe dela falou assim, começou a chorar e falou, filha, você é vítima de um estupro. Nossa. Né? Eu sou vítima e você nasceu Sim. desse estupro e tal. Meu Deus, e daí ela tem um forte, reconhecimento. né? É muito forte. Então, assim, as pessoas. Bem E aí ela começa a trabalhar, começa a entender um monte de coisa que aconteceu na vida dela, um monte de trauma, muitas coisas que aconteceram que ela não tinha acesso. Então, são novos significados. Sim. Então, a pessoa sai de lá, eu falo, e assim, eu trouxe situações aqui, mas tem muita. Só que a hora que elas entram no corredor da vitória, no final, aí eu olho no olhar, eu falo, gente, a outra Valeu pessoa. a pena, né? Cara, elas renascem de verdade. Uau. É muito bacana. Pode se preparar para o próximo, dia 31 de outubro. Deus. Só um no ano, hein? A gente só consegue fazer um no ano. Muito Nós somos bom. o único instituto hoje no Brasil que ainda aplica. Chama Leader Train nível 3. Então, todo mundo aplica 1, 2, o 3, ninguém... Por quê? Porque tem uma logística, é difícil O de grau de aplicar. dificuldade. Para a equipe, eu tenho que ter uma equipe grande, realmente preparada para isso. Então, dia 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro acontece uma edição. Que legal. E vai ser uma no ano só, então já tem muitas pessoas. E só para fechar isso aqui, né, desse treinamento, e o quão importa, na última edição eu tive 20 engenheiros de uma empresa, eles são os maiores fabricantes de celulose do mundo. E os engenheiros foram lá para o treinamento. Uma galera que é racional, que não trabalha com emocional. E eles foram para esse treinamento, foi o diretor deles foi junto e tal. E ao sair, eles chegaram totalmente resistentes, porque, poxa, final de semana para descansar, a empresa manda para um treinamento que começa sexta-noite, às 8h30 da noite. Nossa. Tipo, poxa, os caras não estavam felizes. E eles vêm para esse treinamento e na sexta queriam me matar, né? Queriam ir embora e tal. E no domingo, a gente sente no olhar, nos abraços... A gratidão, a né? gratidão. A gratidão. Depois, eles homenagearam esse diretor dentro de uma multinacional. São 8 diretores, tá? Isso eu quero trazer aqui. Eles homenagearam, fizeram uma camisa para ele, assinando tudo. E assim, o que ele me compartilha? Ele fala assim, Zé, o que eu escuto dos meus colaboradores, que eu não mudei só a vida deles profissionais, o profissional, mas o lado humano, como pai. Como pessoa. Ele falou, cara, Que bacana. ele falou, eu tenho uma equipe humanizada hoje. E
nas reuniões de diretoria, ele falou, eu sou o assunto da reunião. Olha só. Ele falou, porque como que em meio à crise, em meio ao mundo inteiro, né, sabe, acontecendo aí, ele falou, caiu a produção, caiu as compras. Cenário financeiro ruim, né, em geral. E como que o meu time consegue ter uma alta performance dentro de uma empresa onde todo mundo não está assim acompanhando esse ritmo, né? Ele falou, o treinamento, o choque. Entendeu? Então, isso aí, para mim, é um motivo de orgulho. Que máximo. Muito bacana. E só para complementar isso, Zé, né, na verdade, eu tenho a honra de que esse diretor estava no meu time e eles tiveram um problema seríssimo na madrugada. Né, do segundo dia. A empresa parou. A empresa parou. Pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história. Deus, por isso que eu falo que quando a gente está num processo de desenvolvimento, muitas coisas acontecem para nos retardar, para nos parar, não é verdade? Eram 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E aí ele me chamou. E eles não estavam dormindo. Eles não estavam dormindo. E ele me chamou e falou, Thalita, eu preciso falar no celular, porque lá não tem pode, acesso e tal. E aí, lógico, a gente tem todo, né, um treinamento para isso, né? Mas quando deu, acho que 5 e pouco da manhã, né, José? Que não teve jeito, ele teve que direcionar 3 pessoas teve que voltar. Os 3 chegaram Eram milhões parados, né? Imagina, é o maior produto, né? Aí os 3 chegou em mim e falou, Thalita, pelo amor de Deus, fala com o José. Eu sei que você é treinador aqui, mas a gente quer voltar amanhã. Nem que a gente comece depois do almoço, mas a gente não quer perder o treinamento. E realmente não dá. Você não consegue parar no momento e depois voltar. Eu falei, olha, vai em paz, vai lá, resolve o que tem que resolver. E no próximo treinamento vocês voltam. Que legal. Aí tem certeza? Absoluta, vai em paz e tal, né, Zé? Foi muito bacana. Por quê? Porque aí eles já não queriam ir embora. Quem chegou super resistente. Olha só. Depois, olha, não, eu preciso ficar aqui, incrível, eu preciso né? passar por isso, sabe? É muito bacana. É muito legal. Hoje é meu. Eu falo preferido. que é o meu preferido. E a Cade falou a mesma coisa. Incrível. A Cade vai estar com a gente. Ela falou que agora ela é treinadora também, né? É, maravilhosa. É pura PNL. É pura PNL, assim, você olha ali. Eu explico para as pessoas, né? Porque eu fundamento isso. Eu falo, ó, o que aconteceu na sexta, eu mostro no sábado de manhã. O que eu trabalhei em vocês foi isso. Porque a maioria da galera que vai fazer, às vezes, já fez programação neurolinguística. Eu falo, vocês entenderam agora o que aconteceu, né? E assim, e até no domingo de manhã, eu não vou contar a lógica que acontece, mas domingo de manhã é um momento muito difícil para todos lá. Por quê? A galera acha que já está acabando. E aí a gente traz inclusive para nós, né? E é uma competição, são times contra times, então são geralmente 4 times, né? E ninguém gosta de perder. A galera é competitiva. E aí domingo de manhã eu recebo eles e eu falo, olha, agora pela manhã é uma das provas que mais vale ponto e todo mundo tem que passar. E ali é trabalhado a parte visual. Olha. A parte auditiva e a parte sinestésica, como eu acredito que em nenhum outro treinamento é trabalhado, onde as pessoas elas têm reações, emoções assim, muito fortes. Começa com o vídeo que eu passo e com a forma que eu conduzo a minha voz, tudo, né, todo o momento, e aí eles saem para fazer o que tem que fazer. E assim, a gente não pode contar o que acontece, mas as pessoas falam assim, ó, foi um dos momentos mais difíceis, mas a superação, a união, e ocorre dentro do treinamento algo que eu fico maravilhado, que entra o afeto. Porque tem gente que é do time azul e vai lá no preto e fala, você vai conseguir. Exatamente. Aí quebra a rivalidade. E a galera começa a se apoiar, porque sempre tem muito grupos que não conseguem, realmente empaca, sabe? O negócio não vai. E aí o que acontece? As pessoas começam a se apoiar, que entra o afeto. E aí você vê pessoas que estavam quase brigando ali para ganhar, começam a ir lá, não, você vai conseguir, começam a gritar o nome da pessoa, Kathleen, né, Kathleen, você vai conseguir, começa, todos os grupos viram um só. E isso acontece em todas as turmas, não é uma coisa que a gente força para que aconteça, acontece naturalmente, é do ser humano, entendeu? Tem esse lado bom, precisa ser despertado. Então, assim, é um fechamento, assim, eu gosto de todos, né, porque você é suspeita. Eu desenvolvi, então eu não Mas posso é o seu preferido também? Assim, o choque, ele é diferente. Tipo, por quê? Um exemplo, eu tenho hoje, eu já fiz aqui tiro vivencial, eu já tive treino, um exemplo, a imersão. Imersão, gente, assim... É maravilhosa também. É algo mágico, né? Assim, todo mundo que vai falar, já participei em diversos institutos, mas aqui a gente se sente acolhido, é uma outra pegada, né? E a cada edição a gente vem se melhorando. Enfim, a imersão, cada um tem um carinho especial. A PNL, quando as pessoas chegam ali, que realmente, na última turma eu tive que dar um chacoalhão.
Sabe? Por quê? Eu até falei isso, né? Lembra, Thalita? Porque as pessoas estavam lá, já tinham 2 dias comigo. E eu até brinco que teve uma época que teve um jogador de futebol chamado Vampeta, jogava no Flamengo. E o Vampeta fingia que jogava e o Flamengo fingia que pagava. E ele falava muito isso, entendeu? Daí eu falei, ó, gente, vocês estão aqui parecendo... Vampeta e Flamengo. Eu falei, eu tô aqui, fingi, né? eu tô aqui entregando pra vocês, mas eu não tô sentindo vocês aqui na turma. Você sempre dá o seu melhor, né? Com muito amor. Cara, vocês estão investindo dinheiro, estão aqui. Eu falei, tudo bem, eu vou entregar para vocês aqui, e vou fazer de conta que vocês vão sair daqui mudados e transformados, mas não é isso, eu não estou sentindo, sabe? Porque quando, dentro da programação neurolinguística, quando tem alguém que precisa mudar algo, um exemplo, eu na minha formação falava assim, quem quer participar de alguma coisa? Eu falava, porque eu queria mudança. Sim. Eu tinha traumas, eu tinha fobias, eu tinha medos, eu falei, cara, eu preciso, se eu tô num lugar que o cara é especialista nisso e que vai me proporcionar. Pagando. Eu quero. Caro. Alto. Oratória, comunicação. Quem vem testar? Eu vou. E aí eu vi as pessoas todas inseguras. Eu falei, cara, ou vocês são perfeitos, ou vocês não estão aqui aproveitando. Realmente. Pô, daí teve uma virada de chave naquele momento no treinamento. Por isso a importância também de ter um bom treinador. Porque eu já tinha recebido. Eles estavam lá, eu ia entregar da mesma forma e todo mundo ia pegar o certificado, mas eu não estava satisfeito com o que eu estava vendo deles também. Sim, eu falei, não, cara, a gente precisa, eu quero vocês tendo o mesmo resultado que eu tenho na minha vida. Sim, e uma coisa que eu acho legal é que quando você fala lá no curso de PNL, é cuidado com o que vocês vão escrever no exercício, porque vai acontecer. E eu saí de lá, coloquei que eu queria muito que meu filho desfraldasse, porque meu filho é autista, pra quem não sabe, e com 6 anos ele ainda usava fralda. Bem desafiador, né? E aí, em 6 meses, nem menos de 6 meses que eu saí de lá, a meta de 6 meses, acho que eu coloquei, né? Que era 6 meses, 1 ano e 1 ano, ele desfraldou. Aí depois 1 ano palestrante, 1 ano palestrei aqui, foi um sucesso. E era o meu grande sonho, assim. E várias coisas, assim, foram acontecendo, um sucesso, graças a Deus. E muito do que eu aprendi com vocês também. E um dos meus maiores sonhos, eu sempre amei a comunicação. Hoje em dia eu tô vendo que eu tô me descobrindo cada vez mais nessa área de comunicação, tô apaixonada. E aí a oratória foi muito importante pra mim. O curso que eu fiz com vocês dois de oratória de alta performance foi muito maravilhoso, foi um sonho. Era o meu sonho fazer o curso. Um dos sonhos, né, pra virar palestrante. E foi incrível. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre esse curso de vocês, sobre como vocês transformam a vida das pessoas com esse curso. Bora, Thalita, pode começar. Bom, o curso de oratória pra gente foi quando você perguntou o que a gente mais gosta, é muito difícil responder, porque cada um tem algo especial que nos move. Esse é legal também, porque vocês mexem com sonhos, né? Exatamente. Então, ali tem muitas pessoas que quando a gente pergunta qual é o seu sonho, o que você quer, o que você quer que aconteça, as pessoas falam, não sei. Eu não tenho um sonho. Será que eu tenho? Não é, Zé? No último, aconteceu isso, né? No último orador que a gente acabou de fazer há pouquíssimo tempo, as pessoas não estão vivendo por quê? Né? Não tem um propósito, né? Não tem um propósito de vida. E ali no orador, elas saem dali. E aconteceu já com alunas nossas, com um trabalho já identificado para sair e aplicar. Outra abriu uma empresa de treinamentos e comunicação, não é, José? Legal. Né? Que é uma aluna super bacana, inclusive tá no livro com a gente. Então você começa a perceber que todo mundo tem um sonho, porque todo mundo tem uma história. E quando você fala que não tem um sonho, é porque você ainda não conhece realmente a sua história. E lá no orador, você entende isso. Você entende o porquê você veio, você entende os desafios da sua história, você entende que tudo que você passou tem um porquê e tem um pra quem. Então a pessoa sai dali falando, poxa, é pelo meu filho, é pelo meu marido, é pela minha mãe, é pelo meu... Independente. Então o curso de oratória hoje, além de você estar readaptando, reconstruindo, afinando, né? Eu falo que a gente tá ali... Aprendendo, em constante aprendizagem, né? Exatamente. Que é a cereja do bolo, que é se comunicar. Tanto que eu voltei de novo. Exatamente, pra fazer uma reciclagem que você fez. Eu falei, gostoso, não é? E não é bom? Nossa. E com certeza você saiu dali com algo que você não pegou lá atrás. E não, eu queria ir de novo porque eu tava com a palestra pra fazer. Eu tinha 1 mês e eu, meu Deus. E aí eu falei, aí a Thalita falou, vem aqui.
aqui, vem revisitar a gente e passar esse dia de novo. E foi maravilhoso, foi transformador. Acho que o que eu precisava pra coragem, vai lá que você tá pronta, sabe? Aquele empurrão. Era Muito legal. isso. Então, assim, pra mim, a oratória é realmente também... ali, eu falo que quando você pega uma cerejinha, ela tem 3... Na verdade, eu falo que é posicionamento, oratória e comunicação. Porque tá tudo muito interligado. Antes de começar aqui, nós estávamos conversando com o proprietário aqui do estúdio, né? Sim. Ele também, que é quem busca conhecimento e tal. Ele estava falando verdade, aqui incrível. sobre buscar conhecimento e a importância de você buscar lugares certos, onde Assertivos. realmente indica, fala por quê. Tá cheio de palestrantes hoje no mercado que não tem técnicas e não são culpados por isso. Talvez nunca fizeram um curso ou na época não teve condições. Né? Eu já recebi, um exemplo, um palestrante que já tinha palestrado para 3.000, 4.000 pessoas, grandes eventos, porém não tinha técnicas. Sim. E a hora que ele aprendeu, ele falou, meu Deus, por quê? As técnicas, as histórias, né? Tudo que você coloca dentro de uma apresentação, ela faz com que o público, a gente consegue algo no público que é reduzir o nível crítico. Ou seja, você atinge o nível subconsciente e inconsciente, que a galera fica vidrada. Sim. E ela fala assim, nossa, como foi top isso aí, né? Como que é Muito legal. bom. Então, são técnicas que quando a pessoa aprende, ela fala, meu Deus, é tão fácil, Você né? prende a atenção, né? Aprender a se conectar. É incrível. Então, o palco, o que fazer com as mãos, né? Trabalhar sem segurança, o medo, tudo tem, né? Eu falo, como conectar, né? Com todo o público, 1.000 pessoas, né? Porque senão você fica envolvido só com isso. Então, também a gente é apaixonado. E tem pessoas que vêm por um treinamento como esse e realmente mudam a vida delas. Sim. Elas pegam aquilo ali e saem aplicando. E hoje, assim, existem processos, né? Para quando eu criei a formação de oratória, isso eu quero trazer para vocês. Eu tinha formado muita gente sem cobrar. Tá? Então, o que acontecia? Muita gente vinha para minha equipe e falava, você faz desse jeito, coloca desse, aprende desse jeito. E o meu filho olhava e falava, pai, por que você não vira um produto isso aí? Olha só. Cara, você ensina tão bem, as pessoas gostam, elas pegam. Né? Eu lembro que eu tomava a folha da mão, falei, tira isso aí, porque as pessoas estavam treinando lá. Eu treinava, sempre treinei muito a equipe antes de fazer isso. E ele falava, vamos criar um produto, né? Treinar as pessoas. Eu falei, beleza. Até que chegou o momento. Então, eu tinha resultados, Sim. ou seja, eu tinha muitos eventos acontecendo, tinha números, vendas de palestras, né? Eu tenho venda de empresas multinacionais, eu faço treinamentos, eu fico no palco 4 dias seguidos, eu tenho conteúdo, não é algo raso, não é alguma Sim, pessoa que muito surgiu e que faz um vídeo só com vamos falar assim, aqui com o teleprompter e fica falando, não, eu fui estudar, eu tenho conhecimento, eu tenho resultados, tenho bagagem e tal. Por quê? Muitas pessoas às vezes vêm e já saem como mestres, saem dando cursos, Sim. treinamentos. E isso é perigoso. Por quê? Porque é cego guiando cego. É verdade. Minha pessoa fala assim, ó, faz desse jeito. E você vai ver, o cara nunca vendeu uma palestra. O cara nunca teve... Nunca passou pelo processo. Nunca passou. Ou participou junto com a Thalita, com você e tal. E não tem resultados verdadeiros. Tipo assim, ó, como que vende uma palestra? Como que faz um orçamento? Como que é o mercado de palestrantes funciona? A pessoa não sabe porque ela está se arriscando ainda. E daí ela se apresenta e vai levando um monte de gente com ela. Eu falo assim, gente, é cego guiando cego para o abismo, né? E aí sai um monte de pessoas frustradas. Então tomem cuidado. Eu não estou falando que o nosso é o melhor, sim, né? Sim. Ou as pessoas, eu tenho muitas provas sociais, graças a Deus. Mas assim, quando forem buscar investir o seu dinheiro, o seu tempo, porque você larga a sua família. Sim. Você acabou de falar, né? Do seu filho especial ali, que você larga para ficar, por exemplo, eu tenho 3, 4 dias. Eu tenho cursos de 1 dia, de 2 dias, de oratória, de 4 dias. Eu já fiz quase todos, já fiquei em 4 dias. Agora tem que ir para Dubai, hein? Agora é Dubai. Eu quero. 9 dias em Dubai, né? Eu falo assim, e as pessoas, e tudo é possível. Sim. Quando eu falo assim, às vezes para Dubai, as pessoas olham assim, nossa, né? Parece até um outro mundo. Mas olha, eu tive uma mulher que veio, eu tenho um evento em Ilhabela também, que acontece agora em setembro, de 12 a 14 de setembro, que é o Win em Ilhabela. E essa mulher, ela vendia Yakult de porta em porta. Olha só. Ela vendia, ela saía todos os dias. Ela comprou meus cursos, ela foi a primeira pessoa a tirar a carteira de habilitação dentro da família dela. Depois ela estava comprando uma motinha, tudo ela me mandava. Que uma pessoa muito simples, ela falava, estou conquistando isso, quadro dos sonhos, toda aquela coisa assim, sabe? Veio, pagava os treinamentinhos dela, fazia lá todo, sabe? Você via que ele se esforçava muito para pagar, sabe? Sim. E aí você vê o resultado. Daí ela foi para Ilhabela, no evento nosso.
E aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas vou pra lá, vou gastar. Cara, ela fez passeio, Ai, ela se gostoso. divertiu, ela fazia, ela falava assim, eu aprendi dentro do Instituto a ter uma programação financeira. Olha. E tal, organizada. Muito bacana. Cara, daí você fala, meu, é isso. Vê uma pessoa que dentro da realidade dela não teria acesso a isso. Sim. E que vem e aplica. E daí tem. Então, assim, eu falo assim, nós vamos ter agora em setembro. E nós convidamos pessoas, nós fazemos passeio de lancha, tal, vai lá pro meio do mar, passa o dia. Aí tem pessoas que falam, mas fica caro. Eu falei, como fica caro, gente? Uma programação. Se você programar, se você fazer, você vai estar nesse ambiente. E eu só tive resultados. Esses dias eu estava no treinamento, eu fui ajudar o Gustavo, que hoje o cara que faz o maior treinamento de semijoias da América Latina. Uau, que legal. Estando lá, dentro lá do treinamento dele, eu fui lá para ajudar a Jéssica, a esposa dele, a nossa aluna também, muito grata. São pessoas maravilhosas, pessoas encantadoras. E aí ele pediu, vou fazer lá uma dinâmica, você não vai lá? Então eu falei, poxa, vou com o maior prazer. Passei o dia lá com eles. E aí, de repente, nós estávamos lá numa ambiência. Quem surge lá dentro do camarim, né? Na conversa? Renata Bravanel. Olha só. Tipo ali. Então, assim, as mesas que você está sentando, as pessoas que você está... E ela, sabe o que ela falou? Ela falou assim, sabe por que eu vim aqui? Ela falou, porque está acontecendo um movimento. Ela falou, tem a Jequiti. Legal. Ela falou, tem a Jequiti. Ela falou, eu preciso de revendedores. E aqui tem gente que vende 1 milhão por mês de semijoias. E que está aqui nesse ambiente, que tinha 200 lá pessoas dentro da mentoria dele. Ela falou, preciso entender esse movimento. Ela falou, preciso aprender. Olha só. Incrível. Então, assim, estar aprendendo, estar em lugares. Então, busquem sempre. Eu falo, o que mudou a minha vida? Que mesa você está sentando? Sim. Autoconhecimento, conhecimento, investir em conhecimento e, sabe, ambiência. Isso que mudou os meus resultados. Ai, muito bom, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Meu, voou demais, voou. Tá muito gostoso mesmo. Vou ter que mudar para 2 horas. Esse foi que eu até assustei quando eu olhei no relógio. Falou, como assim, gente do céu. Não, mas antes de acabar, eu tenho um presente pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Uma lembrancinha pra vocês, muito especial. Nossa, obrigado. Obrigada, mas eu também tenho um pra você. Coisa boa. Olha, como a gente fala de posicionamento, como a gente fala de beleza. Então, aí, olha que legal. Do meu kit. Olha o que tá escrito na capa já. Empoderamente. Adorei. Não é verdade? Porque quando você empodera a mente, automaticamente a sua parte de lindo demais. É o meu kit, né? É uma das minhas empresas, que é a Thalita Mello Glow Up. Muito bom. Então, eu espero que você use. Com certeza, que você obrigada. Conheça e que você fique ainda mais linda. Mais adorei. do que já é. E que continue brilhando, arrasando. Muito legal. E trazendo aí muita coisa boa pra essa mulherada. Obrigada. E tá, conta pra curioso. gente. Ai, já abre. Olha lá, abre pra gente ver, José. Abre um som aí. Vai falando pra gente quais são suas redes sociais pra quem quiser te conhecer melhor. Vamos lá, pessoal. Thalita com TH no início, @Melo Stylist é o meu Instagram da consultoria. E o Thalita.glowup, tá? Com WUP, que é aqui do presente da Kathleen. Com certeza você vai ficar mais bonita, muito mais autoconfiante. Muito obrigada. Muito mais empoderada. Tanto obrigada. na pele, na beleza, quanto na mente. Muito bom. Que lindo, Thalita. Olha, leia aí pra gente, transformei meus desafios na força que me trouxe até aqui. Uau! Kathleen, que bacana, bonito, parabéns. Obrigado, Imagina, muito bonita. Viu? Sabe que eu tenho muitas lá, eu guardo todas, tá tudo lá. Que bom. Esses dias eu falei pra Elisângela aqui também. Que lindo. Uma parceira lá, eu falei, gente, eu guardo, eu olho, lembro sempre de você, porque tá bem na frente. Todos os dias, quando eu vou tomar café, eu escolho. Eu falo, hoje eu vou pegar do choque. Hoje eu vou pegar... Então, assim, eu gosto lá. Que legal. E eu utilizo de verdade. José, conta pra gente qual que é o seu Instagram, pra quem quiser seguir. José Carlos Boito Oficial e @um instituto também, W Instituto, né? São as 2 páginas aí. Certo. E vou fazer aqui o merchan do podcast também. Pode falar podcast, que eu quero legal. você lá, tá? Que fala que honra, vai ser um prazer. Empreendedores, empresários que falam sobre comunicação, sobre, né? Eu falo desenvolvimento humano. Muito bom, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada, foi um prazer receber vocês aqui. E você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal. É isso aí. Bora! Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.